Graça e paz. Amém. Deus abençoe. É um prazer estar com vocês. Ontem estive ministrando aqui, hoje pela manhã também. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nesta noite também. Amém. Muito bem, eu convido você a abrir a palavra de Deus. Glória a Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Olhe se próximo a você alguém sem Bíblia para compartilhar a palavra de Deus com essa pessoa. A partir do versículo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim: E Jesus voltou no poder do Espírito a Galiléia, e se espalhou a sua fama por toda a terra ao redor, e ensinava nas sinagogas deles, e era glorificado por todos. Versículo 16: Veio a Nazaré, onde tinha sido criado, e no dia de repouso entrou na sinagoga, conforme o seu costume, e se levantou a ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e pregar o ano aceitável do Senhor. E tendo devolvido o livro, deu ao ministro e se sentou. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele tinha recentemente acabado de estar 40 dias em jejum e oração. Depois desse período no qual ele foi tentado também pelo diabo, veio para a cidade de Galiléia. Depois do deserto veio para a Galiléia. Na Galiléia é onde o nosso Senhor começa o ministério dele. Dizem os estudiosos da vida de Jesus que ele ficou aproximadamente na Galiléia o período de 1 ano. Na Galiléia ele fez o primeiro milagre dele, que foi transformar a água em vinho nas bodas de Caná da Galiléia. Depois de estar na Galiléia, e estando na Galiléia, ele ia às sinagogas e era glorificado por todos. Depois de estar na Galiléia, ele agora vem a Nazaré, aonde ele tinha sido criado. E em Nazaré, como o seu costume, ele vai novamente às sinagogas. Perceba que Jesus, na Galiléia, vai às sinagogas. Agora ele vem para Nazaré e vai novamente às sinagogas. Jesus, ele nasceu em Belém, começou o ministério na Galiléia, cresceu quando era pequenininho, se desenvolveu em Nazaré. Mas agora a Bíblia está enfatizando aqui sinagogas na Galiléia, sinagogas em Nazaré. O que eram as sinagogas? As sinagogas, elas surgiram quando o povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. E lá ele destruiu o templo, ele tinha destruído o templo, e o povo ficou sem um lugar aonde adorar a Deus. Então eles começaram a reunir-se em grupos pequenos, onde eles cantavam louvores a Deus e liam as Escrituras, muito parecido com o que nós fazemos aqui. Não havia um culto cerimonial como era feito no templo, o culto que era feito na sinagoga. Não, era algo mais simples. Eles tinham na sinagoga 7 tipos de leitores: um sacerdote, um levita e 5 judeus daquela região. Jesus era de Nazaré, era um dos leitores também que poderia estar dando leitura. Tanto é que ele deu leitura à passagem da palavra. Eles faziam a seguinte tipo de leitura:
eles primeiro liam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois liam os livros poéticos e depois liam os livros proféticos. Então, possivelmente, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, já haviam lido os livros poéticos e o Pentateuco, e agora Jesus está lendo o livro profético. Jesus foi na sinagoga como seu costume. Por quê? Porque a sinagoga era algo da cultura judaica. Elas se espalharam por todo Israel. Você vê aqui, na Galileia haviam sinagogas, na Judeia haviam sinagogas, em Nazaré haviam sinagogas, e elas foram até utilizadas por Deus para que o evangelho fosse pregado por todo mundo. Porque o apóstolo Paulo, quando ele ia a diferentes lugares, a diferentes países, ele buscava o quê? As sinagogas, para poder falar da palavra de Deus. Então, em certa forma, elas foram usadas para que o evangelho fosse para todo mundo. Amém? Jesus, no versículo 16, diz: e veio a Nazaré, onde tinha sido criado, e foi à sinagoga como era seu costume. Então Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. Por quê? Porque ele era judeu. Porém Jesus, ele tinha outros costumes que a Bíblia nos deixa claro e nos mostra alguns outros costumes que Jesus tinha, além de ir na sinagoga. Em Marcos capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz: e ele voltou a ensinar-lhes como era de costume. Ele tinha o costume de ensinar também as pessoas. Em Lucas 22, versículos 39, ali nos mostra uma passagem onde a Bíblia fala que ele foi de costume, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E se a gente continuar lendo, vai mostrar que ele foi orar com seus discípulos, como de costume, no Monte das Oliveiras. E isso me chama muito a atenção, o costume de orar de Jesus, porque nós devemos saber quem é Jesus, e a Bíblia nos deixa claro quem é Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9, versículo 5: deles são os patriarcas, do qual descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos. Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo 13: aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 de Pedro 1:1 que ele não somente é o teu Salvador, senão que ele também é o teu Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, ele é Deus. Como a gente sabe que Jesus Cristo é Deus? Quando Pedro foi até Cornélio, Cornélio se prostrou para adorar a Pedro, e Pedro disse assim: se levanta, não se prostra diante de mim não, adora a Deus. Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. Em Apocalipse 19, quando João viu o anjo de Deus, ele ficou tão impactado que ele se prostrou para adorar o anjo. Sabe o que o anjo fez? Ei, se levanta daí, adora a Deus, eu sou conservo teu, adora a Deus. E não aceitou a adoração de João, o apóstolo. Em Atos, quando o pessoal queria fazer sacrifícios para ele, Paulo vai e rasga a roupa diante deles e fala: olha, eu sou homem como vocês, não me adorem a mim. E não aceita a adoração daquelas pessoas. Mas a Bíblia nos fala que quando Jesus acalma o mar e acalma a tempestade no barco, e as pessoas, os discípulos foram e o adoraram, e Jesus não rejeitou a adoração deles. Quando Jesus cura o cego de nascimento, aquele cego, depois que ele é curado, ele diz: eu creio, Senhor, e começa a falar de Jesus, começa a dizer que ele acreditava em Jesus e o adorou, diz ali a Bíblia. E Jesus não rejeitou a adoração daquele cego, ele aceitou a adoração daquele cego. Jesus, ele é digno da tua adoração, e ele quer receber também a tua adoração, porque ele é Deus. Agora imagine, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele se despojou da sua glória e se fez um servo. Ele
se fez um servo, se fez um ser humano, se humilhou até a morte de cruz. Ele se fez um ser humano deixando toda a sua glória. Imagina que humilhação, sendo o Criador de tudo isto, se fazer tão pequeno como você e como eu. É ou não é uma humilhação? É muita humilhação. Alguém tão grande se fazer tão limitado como nós. Ele tomou a forma de servo. E em João 15, versículo 15, a Bíblia diz que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, na forma de servo, ele estava limitado no corpo humano. E ele deveria ter uma dependência do Pai e do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Hoje de manhã eu citei a passagem de João capítulo 5, versículo 19. É uma passagem muito forte, porque ela diz: em verdade vos digo, Jesus está falando, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê fazer o Pai. Olha o que Jesus está falando com respeito a Ele. Ele está dizendo: eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão o que eu vejo fazer o Pai. E em João capítulo 5, versículo 30, ele diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão como ouço, assim julgo, porque não vim fazer a minha vontade, senão a vontade do que me enviou. Que versículos fortes! O que Jesus nos está ensinando? Eu vejo ali uma grande humildade de nosso Senhor Jesus, ao dizer que Ele não podia fazer nada de si mesmo. Agora eu quero te chamar a atenção: se Jesus, que é Deus, que não tinha pecado, 2 de Coríntios 5, verso 21, diz: ao que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, mas ele não conheceu o pecado, foi tentado em tudo, Hebreus 4, 18, Hebreus 2, 18, Hebreus 4, 16 e 17, foi tentado em tudo, só que sem pecado. Ele que não tinha pecado, que era Deus, que agora estava na forma humana, na forma de um servo, ele dizia: eu não posso fazer nada de mim mesmo, quanto mais você e eu podemos fazer algo de nós mesmos. Se Jesus dizia: eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão o que eu vejo fazer o Pai, senão como eu ouço, assim julgo, quanto mais você e eu devemos aprender essa lição com Jesus. E ele disse em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Você e eu não podemos fazer nada de nós mesmos, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa capacidade, no reino espiritual. Nada de nós mesmos podemos fazer. E Jesus, ele dizia: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Agora ele está colocando para você e para mim: da mesma forma que eu sou dependente do Pai e do Espírito Santo, você tem que ser dependente de mim. Vocês não podem fazer nada sem mim. Sem mim nada podeis fazer. E isso tem que ser algo que esteja gravado no nosso coração. Todos os dias ao levantar, que você possa lembrar disso e dizer: Senhor, eu preciso da Tua presença. Eu preciso que o Senhor venha comigo. Eu preciso estar com o Senhor. Eu não posso fazer nada lá fora na minha força. Se algo de bom eu vou fazer lá fora, não sou eu, é o Senhor por meio de mim. Glória a Deus. Existe uma diferença entre a palavra servo e a palavra servo de Deus na Bíblia. Servo geralmente é alguém que faz algo para outra pessoa, mas servo de Deus não é alguém que faz algo para outra pessoa. Servo de Deus é Deus fazendo algo por meio dessa pessoa. E é isso que Deus quer fazer através da tua vida. Que Deus faça a obra por meio de você. Um jovem se aproxima ao seu pastor correndo: pastor, eu quero ser missionário no Peru. E o pastor olha para aquele jovem. Você pode abrir, por favor? Olha para aquele jovem e pergunta para ele: jovem, quanto tempo você ora? Obrigado. Ah, pastor, isso não é tão importante. Eu quero ser missionário no Peru. Quanto tempo você lê a Bíblia? Pastor, isso não é tão importante. Eu quero ser missionário no Peru. Quanto tempo você jejua? Pastor, isso não é tão importante. Eu quero ser missionário no Peru. Jovem, o Peru precisa de Deus e não de você. As pessoas lá fora, os teus amigos, os teus familiares, eles precisam de Deus. E quando é que eles vão ter Deus? Quando você
reconhecer que sem Jesus você não pode fazer coisa nenhuma, que é de vital importância. Se Jesus falava, eu não posso fazer nada de mim mesmo, você tem que ter no teu coração, se Jesus que é Deus, se Jesus que não tinha pecado, não podia fazer nada dele mesmo, que quanto mais eu preciso todos os dias reconhecer que eu preciso estar em Jesus, permanecer em Jesus. Esse é o nosso chamado, aprender a permanecer em Jesus. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que ele chamou a si aos que ele quis, para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar, a curar, a libertar. Ele está chamando os seus discípulos, mas a Bíblia diz ali que os chamou para que estivessem com ele e depois enviá-los a pregar, a curar, a libertar. O primeiro chamado para você e para mim é aprender a estar com Jesus. É fácil pregar, é fácil cantar, é fácil tocar, mas o meu primeiro chamado é estar com Jesus, é ministrar ao meu Senhor Jesus, é ministrar ao Pai, é ministrar ao Espírito Santo, é dar a Ele a adoração devida, me render, me prostrar, reconhecer a minha dependência do Senhor todos os dias. Em Mateus 7, 21 ao 23, uma passagem muito conhecida, Jesus ele está falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos muitos milagres. E o Senhor lhe dirá, apartai-vos de mim, fazedores de maldade, não vos conheço. Essa palavra conheço no idioma grego é ginosko e significa relacionamento íntimo. Eu não tenho um relacionamento íntimo com vocês. Jesus vai dizer para essas pessoas que faziam a obra de Deus sem serem homens de Deus. Nós devemos ter esse cuidado, porque muitas vezes nós estamos preocupados com a atividade ministerial e nos esquecemos da saúde espiritual. Nos preocupamos em fazer a obra de Deus e nos esquecemos de ser homens e mulheres de Deus. Estamos mais preocupados com o fazer do que com o ser. Mas Deus está mais preocupado com o ser do que com o fazer. Deus está mais preocupado com a obra que Ele quer fazer em você do que na obra que Ele quer fazer através de você. E Deus vai fazer uma obra em você quando você entender que o teu primeiro chamado é vir e estar com Jesus. Senhor, eu não quero ir lá fora primeiro, não, eu preciso da tua presença, eu preciso estar com você, andar com você. Muitos me dirão, faziam a obra de Deus, profetizavam. Se você vê uma pessoa dessa, você diz, é um bom cristão, mas para Deus não é suficiente. Deus ele quer fazer uma obra dentro do teu coração, na tua vida. Jesus tinha o costume de orar, e Ele nos está chamando a nós a passarmos tempo em oração. A Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11, na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias à sua destra. Olha o que há na presença de Deus: plenitude de alegria e delícias à sua destra. Agora imagina que se você me convida a comer no melhor restaurante de Paranaíba. Amém, obrigado Senhor, eu recebo. Ontem me convidaram a um restaurante muito bom, obrigado queridos, Deus abençoe. Me tem tratado muito bem todos vocês, muito obrigado por todo o carinho. Eu só estou brincando aqui, viu? Mas amém, eu recebo do mesmo jeito. Hoje o almoço estava muito bom também, uma delícia, parabéns pastor. Mas meia hora antes de ir a esse restaurante, eu vou lá e pego uma garrafa de refrigerante de 2 litros e começo a beber. Para que o exemplo seja real, né? Aí eu bebo os 2 litros de refrigerante e vou então para o restaurante, onde cozinha o Masterchef do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Imagina, nesse restaurante está ali, faz aquele prato que não existe em nenhum outro lugar do Brasil, só naquele restaurante, caríssimo.
Eu vou desfrutar da comida? Não. Por quê? Porque não cabe, né? Eu já estou cheio de algo muito mais barato, que me está roubando de algo que é muito melhor. A Bíblia diz: na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias na sua destra. Aleluia! Olha, Deus está dizendo: querido filho, filha, venha à minha presença. Talvez você pense: mas eu tenho tantos pecados, tantas falhas, como eu vou orar? Olha quantos erros eu tenho. E esse tipo de pensamento é uma mentira que o diabo está colocando na tua cabeça. Pensar dessa forma é como se alguém pensasse: eu estou tão doente e não vou ir no médico não. Imagina, como eu vou ir no médico nessa condição, tão doente? Não, melhor ficar aqui mesmo. Você está pensando de uma forma correta, dessa forma, ou equivocada? Equivocada. Com as tuas falhas, do jeito que você está, a Bíblia diz: aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça, para achar graça e socorro para o tempo oportuno. Vem com as tuas falhas, vem com os teus erros, vem, porque é ali que o Senhor vai mudar a tua vida, na presença dEle. Aleluia! É ali onde você vai achar a graça do Senhor. Só que o que acontece? Antes de nós irmos à presença do Senhor em oração e buscar o rosto do Senhor, nós pegamos a nossa garrafa de refrigerante de 2 litros e começamos a beber. O que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Pega o seu celular e começa: deixa eu ver quem me escreveu, deixa eu ver quantas curtidas tem essa foto, deixa eu ver que notícias tem. E está ali 1 hora, 1h30. Aí depois você fala: peraí, vou orar um pouquinho. Bebeu o seu refrigerante, e agora você dobra o joelho: Senhor, obrigado. Peraí, tem que ir embora já. E fica 5 segundos de joelho em oração, sendo que na presença de Deus, a Bíblia diz que há delícias na sua destra. Deus, Ele gostaria que você ficasse mais tempo e se alimentasse do verdadeiro alimento. Mas por que você não está valorizando os alimentos que Deus quer te dar? Porque você já está cheio de um alimento muito mais barato, que está te roubando do principal alimento. Deus, Ele quer desintoxicar o seu povo. Ele quer desintoxicar as nossas vidas, e que nós voltemos a colocar a presença do Senhor como prioridade no nosso coração, e não troquemos a presença de Deus por nenhuma coisa deste mundo, senão que seja o desejo da nossa vida buscar a presença de Deus sobre todas as coisas. Versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres. Quem você pensa que são os pobres? Os pobres, você pensa que são pessoas que não têm dinheiro? A esses pobres que Jesus veio dar boas novas, veio pregar o Evangelho. Os pobres, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre é alguém que buscou em um caminho, de uma forma, encontrar a vida, talvez nas drogas, talvez nas bebidas, talvez na prostituição, talvez no ateísmo, talvez em diferentes formas. A pessoa começou em uma outra forma buscar algo que enchesse a vida dela, que desse sentido à vida dela, e de repente ela começou a ir por esse caminho. Ela viu: não encheu a minha vida, outro caminho não encheu a minha vida, e a pessoa chega em tal ponto, como se fosse em uma quebra espiritual, em uma bancarrota espiritual, e a pessoa já não encontra nenhum lugar, uma saída, e se encontra sem esperança. E Jesus está falando: eu vim dar boas novas aos pobres. Eu vim, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vim te mostrar que sim, há um caminho que você ainda não conhece. Sim, há uma boa notícia para você que pensa que já não há mais saída, e eu quero te dar essa boa notícia. Talvez você veio aqui nessa noite pensando: eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei que caminho tomar, eu não sei que escolhas fazerem. Mas eu quero te dizer que há uma boa notícia para você, e essa boa notícia é que Jesus veio ao mundo a buscar e salvar aquele que estava perdido.
Aleluia! Ele veio não pelos sãos, Ele veio chamar os enfermos, Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo é a esperança que você tanto precisa. Há uma boa notícia para você. Ele veio pregar boas novas aos pobres. Possivelmente você tem amigos que se encontram nesse estado de desesperação, são pobres, mas nós temos a mensagem que eles precisam. Nós temos a boa notícia que vai dar esperança a essas pessoas. Ele veio, diz aqui a palavra de Deus, me enviou para curar os quebrantados de coração. Eu fui uma pessoa quebrantada de coração. Eu nasci num lar cristão, mas podem ocorrer situações inesperadas em qualquer lar. Quando eu tinha a idade de 2 anos, imagina, 2 aninhos, você está no auge ali de caminhar constantemente, não aí não, aqui, né, ali, e houve um descuido, e eu subi no fogão, puxei uma panela e me caiu água quente nas minhas costas e no meu braço esquerdo. Essa água quente fez com que eu fosse para o hospital. No hospital eu peguei infecção hospitalar, quase morri por meio dessa infecção, e fiquei com a cicatriz no meu braço e nas minhas costas. Quando eu era pequeno, 2 anos, você não lembra de nada, mas à medida que vai crescendo e começa a ir para a escola, e começam as crianças, né, sem dó nenhuma, a falarem bastantes coisas, e aquilo começaram a trazer mágoas no meu coração, feridas no meu coração. Eu pensava, eu nunca vou ser feliz, porque eu tenho essa queimadura no meu braço, eu tenho essa queimadura nas minhas costas, eu nunca vou ser feliz. Quem vai ser feliz é aquela pessoa que não tem nenhum defeito no corpo, esse vai ser feliz. E aquilo começava a ficar ali, aquela ferida no coração. Eu comecei a ficar com mágoa dos meus pais, pensando, por que eles não me cuidaram quando eu era pequeno? Tiveram esse descuido, eu fiquei com mágoa. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, quando tive a experiência de nascer de novo, de ter um encontro com Jesus Cristo que mudou a minha vida de verdade, Ele me mostrou que para que eu fosse feliz, não dependia se eu tivesse um corpo perfeito, sem nenhum defeito, porque a vida não está no corpo perfeito, sem nenhum defeito. A vida sim está numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E eu poderia ter vida por ter a Jesus Cristo no meu coração. Isso sim é o que me fazia feliz, ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus é a vida. Jesus me ajudou também a perdoar os meus pais. Eu pude liberar perdão, eu pude falar para eles, eu perdoo vocês, e Deus trouxe restauração, e eu amo eles. Mas Jesus me ajudou a perdoar. Talvez você tenha alguma marca, algum acidente que você até agora ficou lutando com baixa estima, mas eu quero te dizer, você pode ser feliz, não por não ter nenhum defeito, senão se você tem Jesus Cristo no teu coração. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu passei por um abuso sexual. Um vizinho da onde eu morava, num bairro em São Paulo, abusou de mim sexualmente, e aquilo quis fazer com que eu ficasse com batalhas na minha identidade, e começaram a vir batalhas na minha cabeça com respeito à identidade, por meio daquela porta aberta, daquele abuso que eu tinha sofrido. Eu tinha a palavra de Deus no meu coração, que os meus pais, meus irmãos me tinham ensinado, falando com respeito a homem e mulher. Porém, por meio daquele abuso, começou a vir esse ataque na minha vida. E quando eu entreguei, e o Senhor Jesus me permitiu nascer de novo, por meio de acreditar nele, Ele mudou a minha vida e restaurou completamente a minha identidade. Talvez você também tenha passado por algum tipo de abuso, e você esteja também batalhando dentro de você, com o coração quebrantado. Perceba que Jesus Cristo, Ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele não veio para quem pensa que não tem nenhum problema, não, Ele veio para as pessoas que reconhecem, que estão ali quebrantados, que precisam de ajuda. Ele veio para nós. Talvez
Você tem abusado de outra pessoa? Se arrependa desse abuso. Peça a Deus que tire de você todo o desejo para querer pecar dessa forma. Se arrependa, porque a Bíblia diz que melhor fora que você pegasse uma pedra e colocasse no pescoço e se jogasse no mar, do que ser de tropeço a um desses pequeninos. Nunca mais faça isso. Se arrependa hoje. Não é noite de condenação, é noite de salvação. O Senhor quer te restaurar também. Mas Deus está vendo todas as coisas que estão acontecendo. Aqui diz a palavra de Deus que Ele foi enviado a dar vista aos cegos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Há uma cegueira espiritual no ser humano, e Jesus veio a dar vista tanto a cegos físicos quanto a cegos espirituais. Ele deu literalmente vista a esses dois tipos de cegos. Havia uma mulher dirigindo o carro dela, e ela olha pelo retrovisor, e ela vê que um caminhão a estava seguindo. Ela se preocupou e acelerou o carro dela. E o caminhão acelerou também o caminhão. O motorista do caminhão acelerou o caminhão. E ela olha pelo retrovisor, o cara ainda estava na cola dela. Ela se assustou ainda mais, acelerou ainda mais o carro dela. E o caminhão também acelerou. Ela estava desesperada, viu o farol vermelho, atravessou o farol vermelho. O caminhão também atravessou o farol vermelho. A mulher entra num posto de gasolina, sai do carro correndo, vai até a lojinha lá buscando ajuda, e chega o caminhão onde estava aquela mulher com aquele carro. Estaciona o carro, o caminhão próximo ao carro dela, sai do caminhão, o motorista vai até o carro da mulher, abre a porta de trás do carro da mulher e tira a um homem que estava escondido na parte de trás do carro da mulher, que queria fazer dano à mulher. A mulher não tinha visto aquele homem escondido na parte de trás do carro dela, mas o motorista do caminhão, como ele estava em altura, ele pôde ver aquela pessoa escondida lá, e estava buscando a mulher para salvar ela. Só que a mulher pensava que o homem do caminhão queria fazer dano a ela, e sem saber ela estava fugindo do seu Salvador. Da mesma forma, as pessoas, quando estão cegas espiritualmente, eles estão fugindo de Deus. Eles estão querendo deixar Deus de lado da sua vida, pensando que Deus quer fazer algum dano a elas. Mas Deus, eu quero te dizer, Ele não quer fazer nenhum dano na tua vida. Pelo contrário, Ele te ama. Ele vê coisas que você não está conseguindo ver. Ele está te perseguindo para te amar e te salvar. Não fuja de Deus. Ele é tudo o que você precisa. Ele é o único que pode tirar o que realmente quer fazer mal para você. Não fuja de Deus. E Deus quer abrir os teus olhos espirituais, porque existe todo um mundo espiritual paralelo ao nosso, que é mais real do que o nosso mundo físico. E esse mundo espiritual, este mundo físico veio do mundo espiritual. Mas para que você possa ver este mundo espiritual, você precisa nascer de novo. Jesus disse em João 3,3: o que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor quer abrir os teus olhos espirituais para que você possa ver o reino de Deus. E Jesus está dizendo aqui, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar vista aos cegos. Há uma unção que abre os olhos das pessoas. E o Senhor nesta noite quer abrir os teus olhos espirituais, para que você possa ver o reino de Deus. E todos os dias que seja o desejo do teu coração: Senhor, abre os meus olhos espirituais hoje. Eu quero, Senhor, andar com olhos abertos espirituais. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo. E o Senhor todos os dias quer abrir os teus olhos espirituais. Porque a Bíblia diz: se um cego guia a outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Deus não quer que você seja um cego. Deus quer que você seja uma pessoa que veja, para que você possa ajudar a outros a verem também. Em Atos 26, versículo 18, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando foi chamado, Jesus o chamou e lhe disse: para que você abra os olhos das pessoas, para que lhes abra os olhos, para que se convertam das trevas para a luz, do reino de Satanás ao reino de Deus. O apóstolo Paulo foi colocado para abrir os olhos das pessoas. E essa mesma unção
Deus quer usar sobre a tua vida também. Para que nós, quando saiamos daqui, possamos ser pessoas que tenhamos primeiramente os nossos olhos abertos. Com que propósito? A abrir os olhos espirituais também de outras pessoas lá fora. Aonde quer que você esteja, você possa abrir os olhos espirituais das pessoas. Deus quer usar a tua vida. Perceba para que tipo de pessoa Jesus está vindo: para os pobres, para os quebrantados, para os cegos. E Ele veio também para libertar os cativos. Libertar os cativos. Eu não sei que tipo de prisão você esteja vivendo hoje. Talvez você está aqui nessa noite, mas está cheio de ataduras. Lázaro, quando ressuscitou, só que ele ressuscitou amarrado. Jesus disse: desatai-o. Jesus quer fazer isso com você, te desatar de todas as ataduras que estão prendendo a tua vida. Vício, mau hábito, qualquer que seja o que não agrada ao Senhor, Ele quer romper essas cadeias na tua vida. Ele veio colocar em liberdade os cativos. Ele quer te libertar. Eu conheci na Califórnia, eu estive pregando no ano passado, ano retrasado na Califórnia, e lá eu conheci uma senhora de 85 anos. Essa senhora me comentou que quando ela era jovem, ela já tinha entregado a vida para Jesus, mas o marido dela era inconverso, bebia muito e fazia muito mal a ela. E houve um momento na sua vida que ela pensou em deixar os caminhos do Senhor por causa do esposo dela. Certa ocasião ela tinha que fazer uma operação nas costas, e ela foi a um hospital. Enquanto esperava a cirurgia, de chamarem ela, ela começou a ler uma revista. E naquela revista ela leu a seguinte história: que no tempo da escravidão nos Estados Unidos, eles vendiam os escravos, e o escravo que sabia ler tinha um valor mais alto do que o escravo que não sabia ler. E estava sendo vendido um escravo que sabia ler. Aquela mulher, lendo aquela história, dizia que aquele escravo que sabia ler tinha muita mágoa no seu coração. E aquele escravo que sabia ler dizia: não importa o preço que pagarem por mim, eu jamais vou servi-lo. Estavam lá colocando ele para ser vendido. Quem dá mais, tal. E ele pensava: não importa o preço que pagarem por mim, eu jamais vou servi-lo. E uma pessoa comprou aquele escravo, colocou ele na charrete e começaram a ir para casa. E o escravo ia pensando: não importa o preço que pagaram por mim, eu jamais vou servi-lo. No caminho para casa, aquele escravo ia pensando nessas coisas. Chegaram na casa, aquele homem fala assim para o escravo: olha, aqui está as tuas funções, o que você tem que fazer. O escravo pega aquilo e joga assim no chão e fala: não importa o preço que o Senhor pagou por mim, eu jamais vou servi-lo. O dono daquele escravo fala para ele: pera, por favor, lê o que está escrito aí no papel. E aquele escravo começa a ler, e estava escrito as seguintes palavras. Dizia assim: eu também aborreço a escravidão. Eu te comprei para te fazer uma pessoa livre. Aquele homem escravo ficou tão impactado que ele tinha sido comprado para ser uma pessoa livre, que ele começou a chorar, e ele começou a dizer: obrigado por ter me libertado da minha escravidão. Hoje, agora mesmo, em gratidão a que você pagou o preço para me fazer livre, eu vou dar a minha vida a você. Em gratidão pelo preço que o Senhor pagou por mim para me fazer livre, para servir o Senhor até o final da minha vida. E aquele homem agora era um escravo por amor. Aquela mulher estava lendo essa história e ela começou a ser impactada pelo Senhor, porque ela dizia: Senhor, como estou eu pensando em te deixar? Como estou eu pensando em deixar de servir ao Senhor, sendo que o Senhor pagou um preço tão alto por mim na cruz do Calvário, para me fazer livre do pecado, para me fazer livre das cadeias que eu não podia sair. Eu quero, Senhor amado, pelo contrário, Senhor, em gratidão ao preço que o Senhor pagou por mim para me fazer livre do pecado, dar ao Senhor toda a minha vida, e eu vou servir ao Senhor até o final da minha vida.
Aquela mulher já estava com 85 anos e servindo ao Senhor até o final da vida dela, em gratidão pelo preço que o Senhor tinha pagado por ela, para fazer ela livre dos seus pecados. Jesus, Ele veio fazer-nos livres. Ele pagou um preço por nós na cruz do Calvário para te fazer livre. Agradeça ao Senhor e entregue a sua vida a Ele, em gratidão, para servir a Ele até o final da tua vida. Romanos 6, versículo 13, a Bíblia diz: apresentai-vos vossos membros a Deus como vivos dentre os mortos, como instrumentos de justiça. Se apresente a Deus e diga: Senhor, eu vou ser usado para a tua glória. Eu vou ser usado, Senhor, como instrumento de justiça, para estabelecer o teu reino, em gratidão ao que o Senhor fez por mim. E para terminar, Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor se referia ao ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano que era celebrado a cada 50 anos. E nesse ano do jubileu, eles colocavam as plantações em pausa, davam descanso à terra. No ano do jubileu, quem era escravo era posto em liberdade. Os escravos eram livres no ano do jubileu. E Jesus está dizendo: eu venho anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que o ano aceitável do Senhor é melhor do que o ano do jubileu que eles celebravam. Porque no ano aceitável que Jesus está falando, Ele está dizendo que neste ano aceitável do Senhor, o próprio Deus contra quem nós havíamos pecado, Ele está disposto a fazer as pazes conosco. Ele está disposto a nos reconciliar com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Neste ano, nós que temos pecado contra o Senhor, se viermos ao Senhor neste ano me refiro, perceba que Jesus ali está falando do ano aceitável do Senhor, e ali está começando o ano da graça. 2000 anos atrás está começando ali o ano da graça, e continua até hoje. Aleluia! Hoje nós estamos no final do ano aceitável do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Hoje é o dia de salvação. É hoje o dia que o Senhor quer que você venha ao ano aceitável do Senhor. É o ano da graça do Senhor. Não é amanhã, é hoje que Deus quer te salvar. É hoje que o Senhor quer te colocar em liberdade. Neste ano, quando nós nos aproximamos ao Senhor, Ele está dizendo que da mesma forma que havia liberdade para os escravos no ano do jubileu, quando você vem ao ano aceitável do Senhor, todas as cadeias de prisões da tua vida, de escravidão, você vai ser livre dessas cadeias do pecado sobre a tua vida, e vai ter a liberdade do Senhor sobre você. O Senhor vai te trazer a liberdade por você vir ao ano aceitável do Senhor. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, talvez você veio por primeira vez a este lugar. Talvez você veio nesta noite já por mais vezes a este lugar. Porém você sabe, ao olhar a tua vida, que na tua vida você ainda é uma pessoa que está cega espiritualmente, não tem vida com Deus. Você não entende as coisas espirituais, porque você ainda não nasceu de novo. O Senhor não abriu os teus olhos espirituais ainda. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer abrir os teus olhos espirituais. Ele quer te fazer uma nova pessoa. Você talvez tenha passado por algum tipo de abuso, algumas feridas no teu coração, mas o Senhor quer trazer cura à tua vida. Ele quer restaurar a tua vida por completo. Talvez você nesta noite tenha estado preso a tantas coisas, tantos maus hábitos, mas se você vem ao ano aceitável do Senhor, o Senhor vai romper essas cadeias na tua vida. Ele vai te fazer uma pessoa livre. Ele quer te fazer uma pessoa livre. Glória a Deus. Talvez você não saiba o que fazer da tua vida.
Você é uma pessoa que está em bancarrota espiritual, mas Jesus Cristo é a esperança que você precisa. Ele morreu por nós na cruz, mas Ele está vivo, porque Ele ressuscitou dos mortos, e nós podemos confiar nele. Podemos confiar em Jesus, porque Ele está vivo. E Ele quer te salvar. Ele quer que você possa confiar nele, que você o invoque, que você clame a Ele e diga: Jesus, me salva, me transforma, me faz uma nova pessoa. E Ele vai fazer de você uma nova pessoa. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se nesta noite você quer entregar a tua vida a Jesus, quer dizer: Jesus, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu quero que você, Jesus, abra os meus olhos espirituais. Eu quero ser livre das cadeias. Me liberta, Jesus. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, talvez você estava longe de Jesus e quer nesta noite reconciliar com Ele. Ele está te chamando. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus e quer entregar a tua vida a Jesus, para que Ele te faça uma nova pessoa, Ele está te chamando. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero que você faça um sinal. Esse sinal vai ser que você levante a tua mão, aonde quer que você esteja. Levante a tua mão como sinal, dizendo: eu preciso de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Mantenha a sua mão levantada. Glória a Deus. Mantenha a sua mão levantada. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mantenha a sua mão levantada. Queremos orar por você. Fique com a sua mão levantada. Se você estava longe dos caminhos do Senhor e quer voltar aos caminhos do Senhor, levante a sua mão também, porque longe dos caminhos do Senhor você não tem vida, é só ilusão, é só morte. Volte aos caminhos do Senhor nessa noite. Restaure a tua vida com Deus. Levante a sua mão em nome de Jesus, porque vou orar por você em nome de Jesus. Se alguém mais que quer dizer: Jesus, eu preciso nascer de novo, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero, Jesus, ter a segurança da vida eterna, eu quero ser livre, eu quero viver uma vida livre, eu quero, Senhor, ter os olhos espirituais abertos, eu quero viver uma vida, Senhor, no ano aceitável do Senhor. Obrigado, Senhor. Você que levantou a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Você pode pedir licença à pessoa que está do seu lado, e pode vir aqui, por favor. Vem aqui, você que levantou a sua mão, peça licença à pessoa do seu lado e vem aqui, porque eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que a festa no céu. Isso, pode vir aqui, fica aqui, isso, fica aqui, assim, tá, olhando para o outro lado. Obrigado, isso. Glória a Deus, venham aqui, pode vir. Aleluia, pode vir. Todas as pessoas que levantaram sua mão, venham. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez você tenha sofrido algum tipo de maltrato, talvez você tenha alguma ferida no teu coração, talvez você tenha tanta mácula na tua vida. O Senhor quer restaurar a tua vida. Se alguém mais, venha, venha. A Bíblia diz: não endureça o seu coração, hoje é o dia de salvação. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Pode vir, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para nós, Senhor, para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar. Aleluia. Você vai repetir comigo esta oração. Põe a mão no seu coração. Igreja, repita juntamente com os irmãos aqui presentes, repita com eles. Faça de você essas palavras para ajudá-los. Diga assim comigo. Diga assim: obrigado, Jesus Cristo, por me amar e por ter vindo a este mundo para me salvar de todos os meus pecados, morrendo na cruz a morte que eu merecia, para que eu não morresse. Jesus, eu te convido, entra no meu coração, muda a minha vida, me salva. Obrigado, Jesus. Eu acredito na tua morte, e eu também acredito na tua ressurreição, que você venceu a morte e hoje estás vivo, e eu vou te seguir até o final da minha vida. Eu te confesso com a minha boca como meu Senhor, o dono da minha vida. Eu vou seguir os teus passos. Obrigado, Jesus, por me salvar
por ter vindo por mim, por não me deixar. Agora eu vou orar por vocês, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada uma dessas irmãs, Senhor, que estão aqui, irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Cura, Senhor, esses corações, Pai. Cura essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Sara, meu Deus, Sara. Em nome de Jesus, declara um novo tempo sobre elas, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, que eles possam ter olhos espirituais abertos. Abre seus olhos espirituais, em nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, Senhor, que eles possam ver no mundo espiritual. Em nome de Jesus, abre, Pai, abre os seus olhos espirituais, em nome de Jesus, Senhor. Pai, declaro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor traz revelação, sabedoria, em nome de Jesus, Pai. Abençoamos, Senhor, declaramos que vão crescer, vão se fortalecer no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Para a Tua glória, vão ser tudo que o Senhor quer que elas sejam, em nome de Jesus. Obrigado. Agora olhe para mim rapidamente. Parabéns, primeiramente. E eu quero dar para vocês 4 recomendações para que a sua fé cresça. Número 1, vocês têm Bíblia? Que vocês possam começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo? Talvez você não esteja lendo, né? Por onde eu começo a ler? Começa pelo Evangelho de João, capítulo 3. João capítulo 3. Leia esse capítulo 3 vezes. Depois que eu li 3 vezes, que eu faço? Aí você volta para o capítulo 1. Aí você lê o capítulo 1, 2, 3, e aí até o final, tá? Depois lê um outro evangelho. Ler um capítulo da Bíblia equivale a tomar 1 litro de leite espiritual por dia. E nós precisamos de alimento. Segundo, faça oração. Fale com Deus em oração. Você viu que Jesus, ele passava tempo em oração. E a gente sem Jesus não pode fazer coisa nenhuma. Nós devemos ser pessoas de oração. Todos os dias reconhecer que precisamos de Jesus. Terceiro, congregue. Vá à célula. Venha aqui à igreja. É importante porque a tua fé cresce, é fortalecida. Número 4, deixa Deus usar a tua vida para falar de Jesus lá fora. Amém? Que Deus possa usar a tua vida para você compartilhar a tua fé. Tantos amigos nós temos que são pobres, que estão precisando de uma palavra, estão quebrantados, e nós temos a mensagem de esperança. Amém? Que é Jesus Cristo. Queridas, parabéns. Eu tenho um pessoal aqui que vai dar um abraço em vocês. Amém? Queridas, podem, vamos dar um abraço nelas, em nome de Jesus. Parabéns, em nome de Jesus. Glória a Deus.